conselhos para homens jovens. Essa live é bem direcionada mesmo, porque você tem um público que não está recebendo conselhos e não está recebendo amor do mundo moderno, são os homens jovens. Esse é o grupo mais, na verdade, o grupo mais atacado que nós temos, né? Existe todo um processo de vilanizar a masculinidade. Tudo que é masculino é mal, tudo que diz respeito à virilidade é mal, e de algum modo nós teríamos que educar os homens para que eles fossem menos homens, assim, para que eles não tivessem, porque tudo que é masculino é visto por vezes como agressividade, é visto como algo que é ofensivo para as pessoas, como algo que é uma ameaça. É isso que a nossa cultura conseguiu, essa proeza. Então a educação dos meninos, ela na verdade, ela perdeu esse caráter de educar o cara na masculinidade. Isso foi uma coisa que está sendo bastante combatida nos nossos dias, né? E você tem um problema você vai para a escola, a crise educacional é gigantesca, é uma porcaria no nosso sistema escolar, o nosso sistema universitário é pior ainda, e aí o homem jovem ele fica numa situação muito ruim, né? Porque ele não consegue, ele não tem, por vezes, exemplo paterno. Nós temos uma verdadeira, um surto de ausência paterna. Pessoas crescem sem o pai, ou o pai é muito ausente, ou o pai é fraco. Por N motivos, uma grande quantidade de pessoas no Brasil crescem sem o pai. E quando cresce com o pai, com uma figura paterna muito pouco presente, não é uma figura paterna que tenha, ou por vezes um pai que tenha vergonha de ser pai, assim, de exercer a paternidade de uma maneira mais clara, né? Nossos avós tinham pais muito claros, assim, pais muito enfáticos, assim, e esse pai, essa figura do pai que unificava o lar, que cobrava os filhos, que passava exigência, sumiu mais ou menos. E aí, quando eu tenho o modelo do homem jovem, o que é o que os homens estão se inspirando? Quando eles falam, não, então eu vou ser homem. Vagamente nós temos cultura de academia, uma certa nostalgia dos filmes de ação dos anos 80, e male, o que? Pegação, o cara vai ter que pegar as mulheres. Esse seria, assim, as opções que o mundo moderno está querendo dar quando se resolve falar de masculinidade. Mas o auge da masculinidade, que é a paternidade e o fortalecimento, a cultura de guerreiros, ela está fora da nossa cultura média, né? Ela não é passada, ela é totalmente ignorada, inclusive. Então, por exemplo, Peaky Blinders, eu diria que é o máximo de masculinidade que se consegue passar na cultura pop, porque tem um niilismo forte envolvido, porque eles têm que falar, não, o cara é do Partido Socialista, embora não seja esse tipo de coisa. É difícil, assim, então o espaço é muito pequeno para coisas masculinas. Mesmo os filmes de ação dos anos 80 não existem mais, né? É uma nostalgia de um passado, já não é algo presente. Uma figura como John Wayne não está presente no imaginário das pessoas. Uma figura como o Curadares não está presente no imaginário das pessoas. Carlos Magno definitivamente não está presente no imaginário das pessoas, então o nosso modelo é o mesmo herói de guerra, aquela coisa do... esses heróis não estão mais, então a gente excluiu. E aí você é um homem jovem, eu tenho experiência de ter sido... Eu tenho 30 anos, eu sou jovem ainda, mas ter sido mais jovem, me refiro mais a quem está ali com os 20 anos, né? E você não sabe o que fazer, porque você começa a vida, ninguém te fala porcaria nenhuma, ninguém te dá um lixo de um conselho, uma porcaria de um conselho que tivesse alguma decência, né? E você tá naquela cenário... todo mundo odeia o Chris, entendeu? Que é um cenário do tipo, eu basicamente tô perdido, todo mundo tudo é um caos e eu não sei o que fazer. E aqui que me ocorreu de fazer essa live, porque é muito útil receber conselhos nesse momento, porque você tem que saber para que caminho você vai, para que lado você vai e o que fazer com a sua vida, né? Então vamos parte por parte, assim, do que fazer, né? O que um homem jovem pode fazer hoje em dia. Solução Clube da Luta em cada município. Eu gosto muito desse filme, tá? O Clube da Luta. Fiz até análise dele. Mas vamos lá. Primeiro ponto.
a dieta. O primeiro ponto a se olhar é dieta. Porque nós estamos sendo um pouco intoxicados nesse ponto. Existe uma série de alimentos que produzem estrogênios, produzem hormônios femininos. E basicamente nós estamos consumindo hormônios femininos em grande quantidade. Os alimentos industriais são feitos com óleos vegetais, na sua maioria. E a soja, o Brasil é um grande produtor de soja, que inclusive leva muito da economia do Brasil. E se você pegar um industrial, pega um chocolate, pega uma barra de qualquer coisa dessa industrial, e começa a olhar a composição. Você vai ver esses óleos vegetais, e você vai ver a soja na composição de várias coisas, uma pancada de coisas. Então, muito da comida industrial, na verdade, ela produz hormônio feminino. Se você digitar no Google, colocar lá e falar alimentos que produzem hormônio feminino, você vai ver que tem uma grande quantidade de coisas na sua dieta que basicamente são produtores de hormônio feminino. As mulheres tem muitos alimentos que os homens estão consumindo hoje em grande quantidade, que são alimentos que são usados para a mulher amamentar, são usados para a mulher para a questão da menstruação, para melhorar a menstruação das mulheres. É surreal isso. E os homens estão consumindo em grande quantidade. Então, o industrial também tem um outro problema. O estrogênio é um hormônio de estresse, um hormônio de divisão, né? E existe pelo menos mais de um estudo, eu não sou um especialista nisso, sem dúvida nenhuma. Mas eu já li pelo menos um estudo associando o consumo de alimentos que produzem estrogênio da parte dos homens, né, a doenças graves como câncer e outros, porque justamente você está tendo uma produção hormonal que não condiz com a estrutura do seu corpo, né? Isso de fato é um problemaço. Então você tem uma grande... Outro problema é a quantidade de açúcar que a gente consome, né? Seja carboidratos ou açúcar propriamente, o açúcar direto, né? Que é tudo igual. E aí se consome muito carboidrato. E se você olhar os alimentos que produzem testosterona, certo? Os alimentos que geram, você vai ver como eles estão ausentes na dieta. Então seria bastante relevante, né? Procurar esses alimentos que produzem testosterona. Eu não sou pessoa da academia, tá? Eu vou de vez em quando, eu não sou... Tem outras pessoas mais qualificadas que eu para falar sobre isso. Sei lá, por exemplo, o Paulo Musi com certeza é mais qualificado para falar que eu sobre isso. Aqui a minha preocupação não é tanto o fato do cara ficar bolado. Eu tô preocupado com o consumo de hormônio feminino mesmo, mais do que qualquer outra coisa, porque está gerando uma mudança do comportamento dos homens. Isso é, de fato, um ponto imediato. Então, realmente, e mesmo carne, a gente come muita carne, o animal não é alimentado na base do pasto, né? Mas é alimentado na base da ração. E eu troquei a carne aqui em casa por animal de pasto, e melhorou, basicamente. Então, dá pra ver que é melhor assim, o consumo da carne. Enfim, tem uma série de coisas então que eu basicamente faria uma pesquisa rápida. Digitaria quais alimentos estão produzindo hormônio feminino e quais alimentos estão produzindo hormônio masculino e, sendo um homem jovem, trocaria minha dieta para alimentos de hormônio masculino e reduziria a quantidade basicamente de açúcar que eu estou ingerindo, né? O Jordan Peterson até segue uma dieta carnívora e ele se curou de vários problemas com essa dieta carnívora. Eu não sei se a dieta carnívora é uma boa, tá? Eu nunca segui, mas eu já tive a experiência de cortar carboidratos, reduzir bastante carboidratos, foi muito boa a experiência todas as vezes que eu fiz, tá? É difícil de conseguir cumprir, mas sempre foi uma experiência boa. Certamente favorece alimentos orgânicos também e outras coisas. Então a dieta seria uma das primeiras coisas que eu mexeria. Eu basicamente mexeria a dieta, pararia de consumir conteúdo, comida ultra industrial, fast food, eu cortaria todas essas porcarias. Um homem jovem não vai se beneficiar disso. É importante a questão hormonal para os homens jovens. Eu não sou contra a academia, pelo contrário, eu acho ótimo. Mas eu não gosto muito dessa cultura de academia quando ela é focada só na estética, quando ela é focada só na aparência. Eu acho que isso é errado. Por isso aí vem uma outra parte. Eu recomendaria que todos, isso eu já falei em outras lives, em outro conteúdo, mas volta. Porque veja, muito problema que você está sentindo como homem é o problema físico. Começa com um problema físico. É o fato de você não estar fazendo exercício e estar consumindo alimentos que são tóxicos para você. Isso é evidente, cara.
Obviamente, hidratação é muito importante. E, obviamente, não bombar na cafeína demais é um problema. Mas eu basicamente colocaria, né, uma rotina de exercício. Já, imediatamente. E o exercício que eu mais recomendo, fora a musculação, que eu acho uma coisa à parte, são as artes marciais. Eu já falei sobre isso antes, eu tenho uma live sobre isso. Quem quiser pode assistir minha live sobre isso. Por que a arte marcial eu recomendo? Porque a arte marcial é luta. E luta é pancada e vai te ensinar defesa e vai te virilizar mais do que as outras coisas. Porque tomar uma pancada na cabeça, jogar uma pessoa no chão, se jogar no chão, é melhor do que basicamente correr atrás de uma bola ou não. Futebol é melhor que nada? Com certeza. Você vai estar correndo, você está fazendo exercício, ele vai virilizar a vontade de algum nível. Mas com certeza a luta vai te virilizar mais do que o futebol, óbvio, isso é evidente. E ela tem uma utilidade de defesa pessoal. Então, basquete é um belo exercício, futebol é um belo exercício, são todos belos exercícios, eu não sou contra essas coisas. Mas a luta vai dar um a mais, certo? O controle alimentar globalista ligado a isso, com certeza, não é aleatório. Gente, não é aleatório o fato da nossa dieta ter sido feita desse modo, tá? Existem lobbies internacionais poderosos para mudar a dieta do homem ocidental. Não é conspiração. É facilmente perceptível. Tenho 43 anos, aos poucos cada jovens que eu vejo onde moro são pais de pet e vão juntos na academia. Esse é o dia a dia deles. Não, isso aí não é o caminho que eu tô falando, né? Esse negócio de pai de pet, eu recomendaria que você fosse pai de criança mesmo, né? Não de um pet, porque... Enfim, nada contra o animal também, você ter um cachorro, mas eu acho que pai de pet me desagrada esse conceito. Então, basicamente, a arte marcial é muito boa. O tiro esportivo é muito bom também. Se quiserem entrar no tiro esportivo, não vai desenvolver o físico. Mas não é uma habilidade ruim. Aliás, vai ajudar bastante você como homem. Então, eu diria que qualquer esporte com bola... Ele não tem preferência. Ele é melhor do que o zero, mas ele não tem preferência em relação à luta na minha leitura das coisas. Considerando que essa live é pra quê? Conselhos para homens jovens, certo? Então, é isso. Tênis. Pra mim, todos esses entram numa categoria semelhante, tá? Basquete, tênis, futebol. São esportes com bola. E se você faz luta, você já vai pra academia com outra cabeça, porque você já vai pra academia pensando na luta, que é uma outra cabeça. Você não tá lá só pela estética, você tá lá pensando em um foco mais definido, né? Então isso é importante. Se você começar a ter uma disciplina, todas as pessoas que eu aconselhei a irem pra luta e entraram, melhoraram substancialmente. Todas as pessoas que eu aconselhei a mexer em dieta e mudaram, melhoraram substancialmente. Então não tô falando uma coisa que é assim. Vai no Monarch Talks perguntar, se vocês fizerem lobby aí pra me convidarem nos lugares, eu vou em qualquer lugar, façam um lobby aí. A perda de divisão tradicional do sexo baseada na lei natural reduziu a masculinidade? Óbvio, evidente. Evidente, as ideologias modernas estão combatendo a masculinidade, isso é claríssimo, né? Quem não tem acesso ao tiro esportivo, logo uma arte marcial, o que fazer? Não entendi isso, você sempre vai ter acesso. O tiro, de fato, às vezes você não vai... o tiro esportivo você não vai achar, às vezes, possível, né? Perto e tal. Mas arte marcial no Brasil tem em todo lugar. Acho que não tem nenhum lugar do Brasil que não tem arte marcial, só se você morar muito, muito no interior. E mesmo assim, sinceramente, vale a pena, se você mora tanto no interior, vale a pena você pegar um ônibus, fazer alguma coisa e ir lá fazer uma arte marcial, vai fazer bem pra você. Então, basicamente, eu diria que a disciplina física é fundamental. Quanto mais fizer, melhor, certo? E aí tem uma disciplina disso. Então, musculação não são contra, luta com certeza. Cara, tudo que eu vejo de espírito de luta, você pode reparar que raramente o pessoal da luta é esquerdista. Raramente. Por que é assim? Porque as pessoas têm um senso de realismo muito alto, certo? É improvável ser de outra maneira. Então, enfim, se eu fosse um homem jovem, eu quando era criança, por exemplo, fazia karatê. E eu acabei, depois de uns anos eu deixei o karatê e tal. E, enfim, hoje estou fazendo outras coisas, mas o karatê me fazia muito bem quando eu era criança. Muito bem mesmo. Já faz uma diferença brutal. Então, disciplina física e dieta. Hidratação. Vocês têm que se hidratar com frequência. Tô triste, tô mal. Minha vida é um inferno. Na verdade, você está desidratado. Uma boa parte disso é desidratação, tá? É o fato das pessoas não beberem água o suficiente.
Nossa, que conselho trouxa, já vi pessoas. Cara, compra uma garrafa d'água numa academia e começa a hidratar. Começa a hidratar, começa a basicamente consumir água uma quantidade adequada para você. Como você é homem, você não vai beber água igual. Você não, como homem, a sua demanda por atividade física e a sua demanda por água não é igual das mulheres. Então, por vezes sua mãe, que nós temos, como diz o Clube da Luta, né? Nós somos uma geração criada por mulheres. Isso é uma coisa para os homens terem em vista, né? E claro que a figura materna é fundamental, mas o fato é que quando eu vi isso no Clube da Luta, eu falei, cara, profético, assim, profético total. Então sua mãe não te passou provavelmente basicamente a quantidade de água correta para você beber e a quantidade de exercício que você tinha que fazer, entendeu? Basicamente ela não te passou, então chegou a hora de você fazer isso, né? Então, hidratação fundamental. Cafeína eu não cortaria, eu só trocaria. Você sabe que um item que é muito bom aqui em casa, que eu adotei copiando os japoneses e que faz muito bem pra mim, é o chá verde. Mas assim, o chá verde real, tá? Não o chá verde mesmo, assim, matcha, eu compro matcha japonês importado do Japão. Essa porcaria faz um bem infinito. E eu não sei se vocês sabem, Okinawa é a cidade do mundo com a maior expectativa de vida, né? Então esse negócio dos japoneses, eles têm alguma coisa que a expectativa de vida deles aumenta muito. E o chá verde é um dos segredos. Reunião de homens de verdade, jantar, vinho, debater, conversar sobre filosofia, oração e tatame. Bom, espetacular. Eu vou chegar nisso, mas você praticamente resumiu muito do conteúdo da live, né? Matcha é muito bom, assim. O chá verde tem um efeito benéfico incrível, assim. Então, às vezes, para além... Um grande problema é como você consome coisas industriais. Eu falaria mal Aqui, vou comentar algumas coisas que é cigarro, cerveja, que eu vejo a diferença. A cerveja, certo? Eu fugiria da cerveja industrial. Porque como tudo que é industrial, obviamente eles estão colocando várias coisas ali que não é amido de milho, sei lá o que mais, que outra porcaria, amido de arroz, sei lá que porcaria estão botando lá. Claramente essa porcaria é produzida para consumo de massa e claramente não é orgânica. E eu trocaria a cerveja industrial produzida em larga escala por cerveja artesanal. Eu trocaria basicamente por chá verde não é cheio de cafeína. Sim, eu estou falando com chá verde como uma alternativa de cafeína. Mas eu trocaria a cerveja em consumo em larga escala por uma cerveja artesanal. Primeiro que vai ser melhor, obviamente o consumo é melhor. Segundo que não tem como você beber na mesma quantidade, na mesma coisa que faz, é outra vida, certo? Então, fujam dessa industrialização da cerveja. Eu acho que isso aí claramente é nocivo, tá? Não confiem nessas grandes indústrias, não faz o menor sentido confiar nelas. As pessoas não estão bebendo cerveja medieval hoje em dia, entendeu? Que era quase um alimento, né? Era praticamente um alimento. Não, cafeína, eu não estou falando que cafeína faz mal, estou falando que o consumo excessivo de cafeína pode ser um problema. Claro, né? Você vai dar um drawback da cafeína e vai ter umas quedas de energia se você consumir cafeína uma quantidade absurda. Então, troquem a cerveja não é possível. E o cigarro também é um outro problema, porque eu vejo meus amigos que fumam charuto, eu não fumo, tá? Não fumo nada. Mas eu vejo meus amigos que fumam charuto, cachimbo e os que fumam cigarro. Claramente, todos os meus amigos que fumam cigarro fumam mais. Eles fumam bem mais. Porque é uma porcaria. Cara, é só você olhar, né? Bate o olho no que é o cigarro. É um fumo que é feito para o cara consumir em grandes quantidades, entendeu? Meus amigos que fumam cachimbo, é um negócio artesanal, até o cara acender a desgraça do cachimbo e achar os negócios, não dá pro cara fumar aquilo na quantidade que se imagina, certo? Então eu nunca vejo uns amigos assim que tem aquele pigarro infinito, aquela coisa assim, quando eles estão fumando o cachimbo. Mas quando o cara tá ali na do cigarro, eu vejo. E eu nunca vi como um hábito assim que... Todo mundo que eu via com o hábito do cigarro não é um hábito que eu acho assim impressionante. O vape eu acho que não tem cara de homem jovem, assim, do tipo da estética que eu falei. Eu sei lá os efeitos do vape na saúde, mas não é a estética que eu colocaria pra você, tá? Eu não acho que é tão legal. Que tipo de luta você recomenda? Jiu-jitsu, judô, muay thai. Cara, depende. Eu sou bem aberto para várias artes marciais. Eu acho que a arte marcial boa. Eu recomendo que você ache o melhor professor que tem
perto de você, né? Então, claramente, vocês têm que... O excesso do fumo, o excesso da cerveja, obviamente, estão fazendo mal para os homens jovens. É evidente que eles estão fazendo mal. Boxe é uma baita luta, né? E basicamente está fazendo mal, então vocês têm que cortar essa porcaria, tá? Trocar por uma coisa, não sei o quê. Vape me soa com uma estética woke, tá? Eu nunca achei graça nesse negócio. Eu até brincava no trabalho e tinha um pessoal fumando vape, eu falei, cara, pode fumar vape, mas aí eu dava um pezinho pro cara e falava, você vai ter que levantar isso aqui. Se você fumar essa porcaria, tem. Chimarrão é ótimo, né? Chimarrão é muito bom mesmo. Eu acho que é uma coisa que pode ser incorporada aí também. E quando o cara tem essa... Então a coisa da cerveja e do álcool faz mal. Com certeza faz mal, certo? O cara ficar... bom, uma coisa de bate-pronto, né? Pornografia. Corta 100% isso da sua vida. Isso te faz mal infinito. Se você começar a fazer tudo que eu tô falando, já vai te ajudar a sair da pornografia, com certeza. Se o cara tá lutando, se o cara vai estar trabalhando, que é outra coisa que eu vou falar, se o cara vai estar rezando, se o cara vai estar fazendo luta, melhorando a dieta, a inclinação vai ser bem menor. Mas pornografia destrói seu cérebro. Tem vários estudos sobre isso. Vários. Sem nem entrar no argumento moral da pornografia, de um ponto de vista estritamente biológico, um ponto de vista materialista, certo? Pornografia faz mal pro seu cérebro. Ponto. Vários estudos. Vários, porque você está criando conexões sinápticas que estão basicamente te dando estímulos de prazer em lugares que não deveriam estar acontecendo, de maneiras que não deveriam estar acontecendo. Então a pornografia está fazendo mal para você, não tenho dúvida nenhuma. Corta essa porcaria imediatamente. Você vai sentir mais viril de bate-pronto, cortando a pornografia. Bate-pronto. Você vai assim, imediatamente você vai ter isso. A questão do cigarro não foi por causa do Olavo. Não, o Olavo não é o introdutor do cigarro no Ocidente, certo? O cigarro, quem promoveu, na verdade, foi Hollywood que promoveu o cigarro nos anos 30, sei lá, 20. Mas eu francamente não recomendo o hábito do cigarro, não. Mas eu não estou demonizando o fumo, tá? Eu estou tentando trocar para formas mais tradicionalistas mesmo, de consumo, hábitos de consumo mais tradicionalistas e menos modernos, né? Acho que isso já ajudaria. Cortar pornografia é dificílimo, mas veja que se você estiver pegando muito firme no exercício físico, na oração e no trabalho, vai ser muito mais fácil. Então tenha isso em mente, tá?